Boa noite a todos. Graças e paz, irmãos. Hoje a celebração é diferente. É uma noite de virada. Quantos rostinhos que a gente não via mais. Tantas pessoas tão importantes, preciosas. E o melhor de tudo, irmãos, nós estamos juntos na casa do Senhor. O filho pródigo, ele disse: na casa do meu pai até os criados vivem bem, e lá tem fartura de pão. Essa é a casa de Deus, lugar de alimento. Amém? Onde Deus tem uma mensagem para mim e para você. Eu sei que muitas pessoas pensam que parece ser um ato religioso vir à igreja e a gente romper aqui, mas isso fala muito ao nosso coração. E eu ali sentado, uma retrospectiva passou em minha mente. Me emocionei, me alegrei, coração palpitando tão forte, porque a gente começa a lembrar de tantos anos, de todos os anos, e principalmente desse ano de 2023 que ainda não acabou. Faltam tão pouco tempo para a virada, e a gente está nesse lugar tão especial, com pessoas tão especiais. Eu queria que você virasse para alguém que está do seu lado e dissesse assim: que bom que você veio. Acho que é muito bom estar na casa de papai com você. Diga: não será só uma virada de ano, será uma virada também na sua vida. Deus é um Deus que nos surpreende, sim ou não, irmãos? Sim. Aleluia. Antes de começar a ministração, eu quero agradecer ao Senhor por toda a liderança dessa igreja, por todas as pessoas que amam essa mensagem, todas as pessoas que estão servindo nesse lugar, estão se dedicando ao Senhor por causa desse evangelho. E por causa desse evangelho, pessoas têm sido alcançadas, transformadas e restauradas. E eu incentivo você a 2024 falar dos seus testemunhos. Tantas pessoas me procuram, mas não basta só me procurar, está na hora de testemunhar. Se você tem vergonha, eu falo aqui para você, mas escreva seu testemunho, passa para a gente, conta a sua história. Ela é muito importante, pois vai edificar a fé de outras pessoas. Se não tiver lugar lá atrás, pode ir sentando por aqui pela frente. Eu vou me sentir igual a Jesus quando estava no Sermão da Montanha. Nós sabemos que essa casa já está pequena, amém? Então, irmãos, esse ano Deus nos deu um tema que é o ano das chuvas, de restauração e de colheitas. Quem estava aqui o ano passado, na virada? Pouca gente. Quem nos acompanhou durante o ano aqui, levanta a mão para eu ver. Eu sei que muitas pessoas também estão nos visitando aqui, parentes. E todo ano Deus nos dá uma palavra profética, uma mensagem para compartilhar com vocês. E eu não vou mentir, eu fiquei, tantas coisas vêm ao nosso coração, tantos pontos, tantas lembranças, direções, e eu fiquei: Senhor, fala comigo. E até esses dias ainda não tinha certeza do que ia falar, mas o Senhor começou a me lembrar de coisas, e o Senhor me lembrou de uma visão que Ele me deu aqui na quarta-feira, e Ele falou algo para mim. Então, nesse ano de chuvas de restauração e de colheitas de Deus, quem foi abençoado aqui? Deixa eu ver. Você já é abençoado, mas quem teve manifestação da bênção de Deus aqui? Irmãos, foi um ano surpreendente, sim ou não? Teve muita restauração de Deus. Não dá nem para contar. Pessoas que estavam no começo do ano nem imaginavam como Deus ia surpreender. Só que no ano de 2022, nós também tivemos um tema. Qual foi o tema? Foi o ano da aceleração. O ano da aceleração, 10 anos em um ano. E eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que viveram em um ano como se fosse 10 anos. E durante esse tempo, o Senhor me lembrou de 2019, quando Ele nos deu uma palavra profética, que foi o ano que nós declaramos o ano da graça abundante, e o ano que a igreja mudou de nome. E aí o Senhor falou comigo, eu disse: Pai, me explica algo. O ano que vem nós vamos fazer 12 anos de ministério, mas que a igreja mudou o nome e que pregamos a graça de Deus, vai ser 5 anos. E o número 5 é o número da graça. E o número 12 é o número de gerações. Haviam 12 tribos, 12 discípulos de Jesus. E o número 12 representa gerações. O número 5 representa a graça de Deus. Amém?
representa também a geração de Benjamim. E aí tantas mensagens vieram ao meu coração. E aí Deus me lembrou de algo muito importante. E é por isso que eu estou trazendo isso para vocês, para falar um pouco do que aconteceu, para entrar no que vai acontecer. Porque o Senhor falou bem claro no meu coração. Ele disse: lembre de 2019. Eu disse: lembrei, Senhor. E Ele disse: qual foi a palavra profética para aquele ano? Eu disse: o ano da graça abundante. Ele: não, qual foi a imagem que eu lhe dei? Eu me lembro quando minha esposa teve uma visão, e eu também, que era uma onda após outra onda. Era uma onda de favor após outra onda. E se vocês observarem, naquele mesmo ano a gente mudou o nome da igreja e a logo da igreja. E a nossa logo, ela é um globo coberta por águas, ou seja, ela representa o globo, que fala do mundo, e as ondas das águas de Deus, que fala da palavra de Deus, inundando toda a terra. E foi justamente em 2019 que a logomarca mudou, e está tudo explicado lá na nossa página no Instagram. Se você quiser entrar, você vai conhecer um pouco dessa história. Só que aquele ano era uma palavra profética, e por falta de entendimento, até conversando com um amigo, ele disse: olha, é só essa palavra profética é para a identidade da igreja. E o Senhor me lembrou: não era só para a identidade da igreja, era para a igreja e para nós também. E o Senhor começou a me mostrar algo. Ele disse: naquele ano o Senhor disse para mim: eu vou tirar teu coração de tudo que é abalável e vou colocar o seu coração naquilo que é inabalável. E a gente acha assim, se você tem uma visão de ver uma onda após outra onda, o que é que você imagina? Vai ser graça em cima de... Só que quando as coisas começam a dar errado, quando tudo que você imaginou à sua volta foi destruído, e você não tinha onde se apoiar em nada humano, nada que é terreno. Realmente Deus tirou meu coração do que é abalável, sim ou não? Sim. Só que a gente está acostumado a controlar. A gente está acostumado a estar no controle, a estar na frente, a fazer do nosso jeito. É por isso que fé não é acreditar que Deus vai fazer o que você quiser, mas é acreditar que Deus vai fazer o melhor, e confiar na bondade de Deus até naquilo que você não entende. E aí a gente passou uma turbulência tão grande e a gente não sabia, porque as pressões muitas vezes vai revelar o nosso coração, vai revelar onde realmente está a nossa crença. Porque muitas vezes a gente vai achar que são pessoas que nos decepcionam, são as circunstâncias que nos tornaram infelizes. Mas uma coisa que eu aprendi com Deus depois da obra consumada de Jesus é que não dá mais para ser vítima de um sistema, quando você entende que você é um filho de Deus, perdoado e amado, e mais do que vencedor. Deus, quando olha para nós, Deus não vê um bando de coitados. Deus vê a plenitude de Cristo na terra. E aí o Senhor falou para mim: perceba algo, eu te dei aquela palavra porque eu sabia o que você ia passar, e você não ia ter. Eu estou só relembrando isso, que eu já até contei essa história. Você não ia ter aonde se apoiar, e é por isso que eu te dei aquela palavra. Então quando Deus te dá uma palavra, é porque no natural tudo vai ser o contrário daquilo que Deus disse. E Ele sabe que se não tiver uma palavra da parte dEle, você não vai ter onde se segurar. E eu disse: mas Senhor, naquele ano eu não segurei a palavra. Ele disse: eu tenho uma boa notícia para você. Se você não entrou naquilo que te pertence, naquilo que é para possuir, da vontade de Deus, por falta de revelação, por ter abortado a promessa, não tem problema, o que é seu não deixou de ser seu. Só que nesse ano é um ano diferente, é um ano... Sabe aquele jogador que está jogando e parece que é o auge da carreira dele? Eu sei que o que a gente já viveu foram coisas extraordinárias, mas esse ano para mim, as circunstâncias à volta, a minha volta não mudaram, elas até pioraram, mas algo em mim mudou. E eu percebi diferente, como o Messi voando. E o Senhor me disse: sabe por que quando o Messi vai jogar tem uma marcação cerrada contra ele? Por causa daquilo que ele carrega. Sabe por que o inimigo não deixa você em paz? Porque existe algo sobre a tua vida que vai se manifestar, que vai mudar a vida de gerações, que vai mudar a vida de lugares e de pessoas. E é por isso que ele marca você, para que você não jogue. Só que esse ano Deus está dizendo: você vai entrar no jogo. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu estava aqui, eu vi uma visão de alguém que toda vez que está perto de romper, perto de entrar em algo novo da parte de Deus, desiste. E é como, não é voltar para o final da fila, é como se nunca rompesse, é como se nunca entrasse. Esse ano você não vai desistir, você vai romper.
Então Deus disse, eu disse, então Deus, se 2019 não valeu e é assim que é o da graça, vai ser o ano da graça abundante 2.0? Ele disse não. E ele disse, perceba, o que você viu naquela época? Eu disse, eu vi ondas. E o que você viu esse ano? Eu disse, eu vi uma chuva. E a gente focou na chuva temporã e na seródia. Um ano no começo do ano e um ano no final do ano. E focamos em Deuteronômio 6, que fala da terra de Canaã, que é terra de descanso. Por isso que pregamos tanto sobre o descanso esse ano. E ele disse, só que um ano atrás você pregou aceleração. Então não é que por mudar o tema, Deus vai deixar de acelerar, Deus vai deixar de restaurar e de ter colheitas abundantes. Essas coisas vão continuar acontecendo. E a graça ainda será abundante. Mas Deus nos dá um tema específico. Até as pessoas do mundo tiveram temas específicos de anos. No ano de 2006 e 2007 foi o ano da tecnologia. Foi o ano do surgimento do Facebook, da era digital. Foi o ano que a internet em 2006 bateu 1 milhão de acessos, 1 bilhão de acessos. Então mudou a história da humanidade. Houve um avanço tecnológico, fazendo com que a nossa geração pudesse ter mais tempo e mais velocidade na questão de trabalho e na questão social e na questão de relacionamentos também. Então, qual é o tema para esse ano? Quando eu estava pregando na quarta-feira, eu escutei um barulho de uma represa rompendo. E esses dias eu tenho sonhado muito com inundações, com tsunamis, as águas cobrindo tudo. E eu me acordo, mas sem medo. Eu disse, Senhor, geralmente quando eu tenho um pesadelo eu acordo com medo. Por que esses sonhos eu não tenho acordado com medo? E ele disse para mim, porque é uma mensagem profética. Não é um pesadelo, é o que vai acontecer em 2024. Olha para alguém que está do seu lado agora, pega o dedo de profeta e diga para ele, 2024 será o ano da inundação, da graça de Deus e do rompimento. Não vai ser mais uma chuva e nem vai ser uma onda após outra onda. Vai ser um tsunami. Vai ser uma graça como nunca foi vista antes. E nesse tempo Deus vai levantar a geração de Benjamim, que é a geração do número 5. A geração que vai desfrutar de 5 vezes mais favor, 5 vezes mais alimento espiritual, 5 vezes mais provisão, 5 vezes mais vestes. Ou seja, a unção também do Espírito vai operar como nunca nesse ano, irmãos. Mas eu quero pregar algumas coisas para vocês sobre isso. Olha para o teu vizinho e diga, pode desarmar o guarda-chuva. Não virão gotas de água. Vai ser uma enchente. Vai ser uma inundação. Vai ser água para tudo que é lado. E o Senhor disse para mim, estude sobre inundação. Esse é um ano muito específico. E quando eu falo inundação, o que é que a gente pensa? Então vai ser uma graça. Lembra que eu disse a vocês, eu estou falando de uma verdade espiritual, mas a verdade natural não é essa. Isaías 62 diz que densas trevas cobrem as trevas, mas os filhos de Deus, o povo de Deus, vai brilhar como nunca. Ou seja, não pense que vai ser um ano fácil para o mundo. Esse eu acredito, escatologicamente, como diz até um amigo, irmão meu, o melhor professor que eu já ouvi de escatologia, está até sentado ali o Anderson. Já escutei muita gente falar de escatologia, mas como esse homem eu nunca vi ninguém. Eu aprendo demais com ele. E uma coisa que a gente conversa nesses dias, ele me disse algo, e realmente o Senhor tem testificado ao meu coração. A gente está num princípio das dores, irmãos. Todas as profecias estão se cumprindo. Ainda não é as dores, é o princípio delas. Então haverá uma pressão para o mundo como nunca houve. E a gente precisa também agradecer a Deus por esse ano, porque a igreja vai estar na contramão do mundo. Enquanto o mundo vai ladeira abaixo, a igreja sobe. Amém? Perceba, está tendo guerra ainda de Rússia com a Ucrânia, uma guerra e tantos rumores de guerra. Mas olha o que Deus fez com o seu povo esse ano. Então as coisas lá fora vão piorar. Então não tenho que enganar você, chegar aqui e, sabe, trazer mensagem de autoajuda ou fazer você se animar, não. Eu estou dizendo a vocês que na geração da graça nós precisamos mergulhar na vida do Espírito. Esse é um tempo que a gente vai precisar estar ancorado na rocha que é Jesus. Porque o Senhor falou para mim, haverão instruções, simples instruções.
direções específicas, ideias, uma sabedoria como nunca vista será derramada sobre o povo de Deus. E será o ano da graça de Deus como uma inundação, irmãos. A geração da graça vai se levantar de uma forma que será notório. A geração do esforço pode ter conquistado muitas coisas, mas o que Deus vai fazer provando essa mensagem, o Senhor disse para mim, ministérios que vão pregar a nova aliança vão se levantar como nunca. Pregadores, homens e mulheres, pessoas que vão se levantar por essa mensagem. O Senhor está levantando de uma forma sobrenatural para o que está por vir. Porque nós ainda estamos sobre o ano aceitável, o ano da graça, o ano do favor, amém? E esses dias o Senhor disse para mim, aquilo que era para ser uma temporada de Kairos, um momento de Kairos, nesse ano será presente e será permanente em nossas vidas. Então a gente não precisa esperar nem virar o ponteiro, porque não é o ano que nos abençoa. E é por isso que a gente tem que focar naquilo que o Senhor quer trazer para nós, amém? Aleluia. Diga assim, a verdadeira prosperidade nesse ano é conhecer Jesus. Deus quer abençoar você, sua família, todos os seus entes queridos. Ele quer que você flua a partir disso. Abre a tua Bíblia no livro de 1 de Crônicas, capítulo 12, 32. Já ensaiei demais, vamos começar. Estou debaixo de uma unção do Espírito Santo, irmão, diferente do ano passado. Eu estava aqui, não estava nem me contendo mais. Aleluia. Tem pessoas que vão ser ativadas já hoje nessa virada. Uma multidão está se levantando. Na quarta-feira eu escutava um barulho mais forte do que esses fogos. E eu via como aquele rio quebrando todas as barreiras e rompendo. Essas águas de inundação de graça, elas vão... Eu vou explicar, vamos lá. 1 de Crônicas 12, 32. Dos filhos de Isacar, que tinham conhecimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Seus chefes eram 200 e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. Aqui está falando de uma tribo de Israel, que era uma das 12 tribos. O nome dessa tribo era os filhos de Isacar. Eles eram uma das 12 tribos. E a gente precisa entender que cada tribo de Israel, eles tinham uma função. Eles recebiam de Deus uma capacidade, uma habilidade. Por exemplo, a tribo de Benjamim, eles eram talentosos na guerra. Mas os filhos de Isacar receberam a capacidade de compreender os tempos. E portanto eles sabiam o que deviam fazer. E o que é que o Senhor quer nos dizer com isso? Que é importante entender o tempo, os tempos e o fluir de Deus nesse tempo. Não é focar nos acontecimentos à volta, também não é fingir que eles não existem, mas é entender que durante esse tempo Deus está fazendo algo. Quando o Covid surgiu, as pessoas ficaram atônitas, atemorizadas e aterrorizadas, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus não causou o Covid, mas em meio ao Covid houve uma colheita de almas. Amém? E como essa tribo, o Senhor Ele quer nos ensinar a entender os tempos. É não entrar em 2024, sabe, irmãos, como pessoas cegas espiritualmente, mas entender que se esses dias não forem abreviados, a gente está vivendo os últimos dias na terra. E Jesus falou em Mateus 24 que a gente não pode deixar o nosso coração se perturbar. E uma das maneiras de não permitir que o nosso coração se perturbe é não ouvir mensagens que causam temor, medo e espanto em vocês. Toda mensagem que produz medo em você não é a boa notícia do Evangelho. Aquilo que nós ouvimos determina a natureza da nossa fé. E é por isso que é importante focar em mensagens que vão trazer esperança e fé e vai trazer graça e favor para a tua vida. E é a mensagem do Evangelho. Só as boas novas do Evangelho. Paulo disse que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, não a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda a Bíblia, mas a palavra de Cristo é tudo aquilo que foi realizado na cruz, amém? Eu posso ler toda a Bíblia passando pelo filtro da cruz, mas a gente precisa entender o que é a palavra de Cristo. Nós somos gente da nova aliança. Quem está comigo aqui hoje? Não existe doutrina para a igreja no Velho Testamento. O Velho Testamento ele tem voz profética. Tudo que é promessa para Israel, para nós é herança. Você já pode usufruir daquilo que era promessa para eles, amém? Eles tinham uma promessa de entrar na terra do descanso. Nós começamos a entender que a nossa terra de descanso já está pronta. É o descanso de Jesus. Só que precisamos entender os tempos. Isso é muito importante. Por quê? 2 de Samuel 11, versículo 1. Olha o que aconteceu com Davi por não entender o tempo e a estação.
Por isso nós estamos aqui não só fazendo um culto de virada, um ato religioso, mas entender que existe uma promessa para 2024. E diferente de 2019, o Senhor disse para mim: agora você não vai abrir mão. Só que em 2019 eu não perdi o que era meu, se acumulou e vai vir como uma inundação. Olha para alguém que está do seu lado e diga: tudo aquilo que você não entrou ainda, que já era para ter entrado, diga: nesse ano a inundação de favor vai arrastar você para dentro. Irmãos, quando o tsunami vem, quem consegue nadar nele? Ele te arrasta. Você não vai atrás das bênçãos, elas vão atropelar você. Haverá um favor que vai atropelar a tua vida de uma maneira que você, quando menos imaginar, já está debaixo de favor. E alguém vai dizer: rapaz, como é que isso aconteceu? Você vai dizer: no natural, eu não tenho como explicar um negócio desse. Pega no teu vizinho aí do lado dele e diga: ei rapaz, você não vai conseguir explicar o que Deus vai fazer nessa estação. De forma humana e natural, você só vai dizer para ele: só pode ser Deus. Foi Deus e pronto, eu não sei nem te explicar. De repente me alcançaram, de repente eu fui atropelado. O Senhor vai continuar acelerando, o Senhor vai continuar trazendo colheitas. Mas com uma inundação a gente precisa estar atento a essa mensagem. Por quê? Porque Davi não entendeu em um determinado tempo específico da vida dele algo e ele não entrou. Olha o que aconteceu com Davi. 2 Samuel 11, versículo 1. Aconteceu na primavera do ano, no tempo em que os reis, nesse tempo, os reis saíam à guerra, que Davi enviou com ele Joabe e seus servos, e todo Israel. Baixa só um pouquinho de nada, Juninho. E todo Israel, e destruíram o povo de Amon, e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em... Que época era essa? Olha o que o versículo diz: na época em que os reis saíam para batalhar, Davi permaneceu em Jerusalém. Ele ficou fora do tempo. Ele não entrou na promessa e na palavra profética. Não era tempo de ficar no palácio, era tempo de ir para a guerra. E por não entender o tempo e a voz profética daquele tempo, foi o único ato de erro de Davi pecaminoso. Foi esse. Foi quando ele caiu com Batseba, que ele viu Batseba. Se ele entendesse o tempo e o que Deus estava falando com ele, ele teria ido para a guerra e teria sido diferente o desfecho daquela situação. Sim ou não? Sim. Você entende por que você está aqui essa noite? Não é só para passar um tempo com sua família, mas para entender que existe um ano profético para vocês. E essa beleza do favor de Deus é que Deus não faz a mesma coisa com todo mundo. A palavra é a mesma, mas Deus vai agir de maneira diferente para cada um, no nível que você está. E o Senhor disse para mim: esse nível de favor vai ser tão extraordinário que no natural não vai ter como explicar esse tipo de coisa. Amém? Então é por isso que é importante saber em 2024 o que Deus vai fazer e está realizando. Amém, irmãos? Diga assim: muito mais rompimentos e muito mais favor está chegando. De novo: muito mais rompimento e muito mais favor está chegando. Eu ia colocar só o nome da inundação, mas eu via a inundação rompendo a represa. E o Senhor disse para mim, eu disse: Senhor, eu queria colocar o ano da geração de Benjamim. Ele disse: você vai pregar sobre a geração de Benjamim, mas você vai falar porque 2019 você não entendeu e não entrou, não deixou de ser seu. Mas não vai ser mais uma onda após outra onda, vai ser agora uma inundação, meu irmão. Vocês estão ouvindo e verão. Amém? Só que muitas vezes a gente não entende como Deus vai fazer. Então o Senhor sempre que vai fazer algo, Ele vai nos expor escrituras da sua palavra, para que Ele faça esse favor transbordar. Amém? E a gente acha que para entrar nesse tsunami de Deus a gente vai ter que fazer mais e mais, trabalhar mais e mais. Não é sobre isso. Não é fazendo mais para Deus que você recebe, é crendo no seu amor. Então, Gleice, o que é que me qualifica para viver todas as bênçãos de Deus?
não só conhecer o amor de Deus, mas começar a acreditar nele. Quanto mais você acredita no amor de Deus, mais as bênçãos de Deus são liberadas para você. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o Senhor está dizendo, não adote a maneira do mundo. O que é que vai acontecer no mundo nesse tempo? Escatologicamente falando, as coisas vão piorar, o mundo vai ficar mais escuro. Mas há uma profecia em Isaías 60, versículo 2, que o povo de Deus vai brilhar como nunca. Olha para alguém que está do seu lado e diga: tem uma luz sobre a tua vida, tem um favor sobre você, abrindo portas, te levando a lugares, te colocando no lugar certo e na hora certa. Amém? Então a gente não precisa adotar o sistema do mundo. O sistema do mundo vai dizer para você: ei, você tem que fazer mais. Não, nós não precisamos fazer mais, só precisamos confiar no Senhor. Amém, irmãos? 1 Coríntios, por quê? 1 Coríntios 12, 2, coloca na tela. 1 Coríntios 2, versículo 12. A gente precisa entender algo aqui essa noite. Que essas bênçãos de Deus, de favor, de cura, de bondade, elas são gratuitas. Elas não vêm por causa do nosso merecimento, ou por aquilo que fazemos. É o que Jesus fez por nós. Olha o que é que Paulo está dizendo. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Então esse Espírito que vem de Deus vai nos guiar como o mundo é guiado? Não. Ele vai nos dar as direções vindas da parte de Deus. O mundo vai estar em caos, mas nós vamos ter luz nas nossas casas. Enquanto na terra de Gósen o povo de Deus tinha luz, os egípcios tinham densas trevas. Isso representa algo que acontece na humanidade nos tempos de hoje. Quem está comigo aqui hoje? Esse Espírito Santo que está em nós quer nos guiar em todas as coisas, não como o mundo guia. Então eu não preciso seguir o sistema do mundo. Aleluia. Olha o que é que a Bíblia diz. Isaías, 1 Coríntios 12, 12 diz: no entretanto, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse Espírito Santo quer que você entenda o que já foi feito, o que é dado a você de graça e pela graça. Ele está em você para abrir seus olhos, a te capacitar, a desfrutar de tudo que Deus tem para você. Então não viva uma vida como se o Espírito Santo não existisse. Pare de confiar em seus esforços. Está na hora de entender que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Anos de trabalho seu não podem fazer aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Quando Jesus estava em João capítulo 6, e ele foi para um lugar deserto, e seus 12 discípulos estavam com ele, uma multidão de 5.000 homens. A Bíblia diz que quando naquele deserto os discípulos perguntaram: Senhor, o povo está com fome, a gente tem que despedir a multidão. Jesus disse: não, dei a eles de comer. O que foi que eles disseram? Filipe se levantou e disse: nem 200 denários. O trabalho de anos de um trabalhador é suficiente para pagar alimento para todas essas pessoas. Ele focou no trabalho e não no suprimento e na provisão. Jesus em nenhum momento olha para a falta, olha para a situação, porque o ponto de vista da fé é sempre enxergar o mundo natural pela realidade de Deus e não pela realidade natural. Jesus estava consciente do alto e não da situação. Esse é um ano que Deus quer levar a tua consciência para o alto e não para os problemas. Ele quer colocar teus olhos no alto. Olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Ei, entenda que vocês têm um pai. Toca no ombro de alguém e diga: você tem um pai, e seu pai cuida de você. Então, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Por quê? Porque eu tenho um pai, tenho o Espírito Santo agindo. Aquilo que o teu esforço não pode fazer, o poder de Deus pode. O anjo disse para Sara: por acaso há alguma coisa demasiadamente impossível ou grande demais para Deus? Tem? Não. E o que é que Deus está tentando falar com a gente hoje? É que a gente sempre vai focar no nosso trabalho, em 200 denários, ao invés de focar em Jesus. A Bíblia diz que Jesus fez aquilo porque já sabia o que ia fazer,
mas queria ensinar os seus discípulos. E de repente, Filipe disse: olha, tem uma criança, um jovenzinho, com um lanche, 5 pães e 2. Porque quando a economia do céu, as riquezas do céu é atraída para a economia da terra, há um favor sem precedentes. Há recursos sobrenaturais. No mundo natural você se vê cercado e não sabe como sair dessas situações. Mas no reino do Espírito, Deus já preparou tudo para te livrar disso. Já está tudo pronto. E você não acessa pelo seu trabalho, você acessa entendendo que de forma gratuita Ele nos dá essas coisas. E o Espírito Santo está na tua vida esse ano para abrir teus olhos e te ensinar a entender os tempos e as estações e ouvir as direções de Deus. São simples instruções. Para tudo na vida o Espírito Santo vai nos instruir. E a Bíblia diz que quando Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e rendeu graças, o que aconteceu? Multiplicou? Só que Lucas diz que os discípulos pegavam de Jesus, servia a multidão. Quando acabava, voltavam a pegar de Jesus, servia a multidão. Não foi uma multiplicação já para sobrar, era uma multiplicação que ia se multiplicando. À medida que pegavam de Jesus, se multiplicava. À medida que pegavam de Jesus, se multiplicava. Ou seja, você vai ter que sempre voltar a Ele, pegar dele, receber dele, estar indo para Ele. A gente quer logo um mágico que tira o coelho da cartola, que faça você ganhar na mega da virada e você resolva todos os seus problemas. Deixa eu te dizer, o fato de você ter dinheiro não significa que você não terá problemas. Porque se você assistir esses documentários e seriados da Netflix, você vai ver homens milionários. E se você estudar a vida deles, você vai dizer: uau, eu não quero ser famoso mais não. Você vai dizer: rapaz, eu sou feliz e não sabia. Porque no Instagram o povo só mostra o que eles querem mostrar, mas a vida real não é o que eles postam. A realidade é muito diferente. Tem tanta gente depressiva mostrando um sorriso no Instagram. É por isso que é melhor viver, irmãos. Está na hora de... Oh meu Deus. Eu prefiro ser odiado pelo que sou do que ser amado pelo que não sou. Porque você nunca vai saber o que é amado fingindo ser quem você não é. Deus não vai abençoar quem você finge ser. Deus só unge pessoas autênticas. Olha para o teu vizinho e diga: você não precisa fingir para Deus. Religião põe uma máscara, evangelho tira todas elas. Deus olha para você e diz: eu sei que você tem falhas e desqualificações, mas eu te amo e vou te ajudar. Porque as nossas limitações são ruins? Não! As nossas limitações são um convite a olhar para a força verdadeira e voltar ao lugar de dependência. Porque se a gente não depende dele, a gente vai usar nosso esforço e nossa capacidade, e aí é onde a gente cai. Quantas pessoas que quando estão na pior vão para Deus, mas quando melhoram, já deixa ele de lado. Deus não muda, continua o mesmo. Você que perdeu a percepção e não entendeu que o que Deus te deu não é nada para o que está preparado para o que Ele vai fazer. As nossas armas não são carnais, nosso reino não é carnal. Quem está comigo aqui hoje? O mundo vai dizer para você: termine o que você começou. Isso é um dito popular, irmão. Mas quando se trata de nossa caminhada com Deus, não somos nós que realmente começamos. Romanos 5:8 diz que Ele nos amou quando a gente ainda era. Então não foi você que encontrou Ele, Ele que te encontrou. Ele que te encontra, Ele que começa tudo na tua vida. Ele é o autor, aquele que inicia e é o consumador da tua fé. Ele que gera essa coisa. Quem está comigo? Amém? Então entenda algo. O Senhor pisou no meio do nosso caos. Ele pisou no nosso meio do nosso correr devagar, do nosso negar a Ele. Ele interrompeu o nosso ciclo e disse: minha graça é suficiente para você. Sabe, hoje eu chorei com o Senhor, adorando a Ele. Eu passei um tempo com o Senhor, último dia do ano, e eu disse: Ju, eu tenho que me trancar e ficar com o Senhor a sós, em jejum e oração, e ouvir dele algumas coisas que eu preciso ouvir. E como é bom estar com o Senhor. Amém? Só que o Senhor disse para mim, Colossenses 2:6, coloca na tela, estou fechando. Colossenses 2:6, o que é que diz aí? Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai. Observe como termina o texto. Se você entender esse versículo como mandamento do que se trata, ou do que se deve fazer, você perdeu a beleza
da caminhada com Jesus. Não é fazer coisas para Deus, é andar nele. Amém? Ele não diz aqui, ó, para você viver para Ele. Ele diz viver nele. Há uma diferença entre viver para Ele e viver nele. Eu sou um ramo ligado à videira. A minha vida está ligada à vida de Cristo. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Amém? Esse texto aqui na verdade é um convite. Amém? Aleluia. E o Senhor me disse algo importante aqui, que a vida cristã não é uma coisa, é uma pessoa. A corrida não é uma corrida que você vai ter que terminar. Você precisa entender que Hebreus 12:2 diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa, durante esse ano de 2024, não perca o Senhor Jesus de vista. Eu sei que a gente não pode controlar as circunstâncias à nossa volta, mas controlamos para onde olhamos. E o foco da nossa fé é Jesus. A gente precisa entender para onde a gente deve olhar. Amém? Hebreus 12, versículo 1 e 2, coloca na tela. Aleluia. Diga: conhecer Jesus e estar nele é um privilégio. É um relacionamento, não é uma coisa. Eu vi uma pessoa dizer esse dia no Instagram: termine o que você começou. Deus disse para mim: comece de onde eu terminei. Viva a sua vida a partir do ponto da minha obra finalizada. Amém? E como é que eu continuo nessa obra? Da maneira que eu entrei. Como é que você foi salvo? Colossenses 2:6 diz isso. Eu começo estando nele e continuo crendo nele. Eu não saio, não tem como se separar. Amém? Então vamos lá. Não vou nem abrir isso aqui para correr. Gênesis capítulo 2, versículo 10. Vai lá. Deixa eu entrar na mensagem, senão vocês vão... São só algumas instruções que eu vou liberar uma palavra profética aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 10. O Senhor me disse: vá para o Éden e estude algo sobre rompimento. Eu vi muitas águas, eu vi uma inundação. Eu disse: Senhor, aponte um texto das Escrituras, me mostre algo. E quando eu estava orando em casa, o Senhor me mostrou esse texto de Gênesis. E Ele disse: depois você vai para a 1 de Crônicas e você vai entender algo. Olha que coisa interessante. Na região do Éden, quando Deus criou o Éden e cria o homem, olha o que havia no Éden. E saía, versículo 10, na versão Revista Almeida e corrigida: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome braço em hebraico é força, cabeça. Eram 4 cabeças, 4 forças operando. Um único rio que se divide em 4. Uma única enchente, um único rio que se divide em 4. Amém? Quantas estações nós temos no ano? Quantas estações? 4, beleza. Só que Deus disse para mim: antes de ter um rompimento, qual é a primeira coisa que acontece? Tem que ter um aumento de água. Então vamos lá, versículo 11. O primeiro chama-se Pison. Pison significa aumento. Antes da inundação, Deus vai aumentar algumas coisas. A pressão no mundo vai aumentar, mas a graça também vai aumentar. Olha para o teu vizinho e diga: Deus vai aumentar o nível de graça. Diga: as águas vão aumentar. Tem que aumentar o nível, senão não é enchente, é só um rio, é só um afluente, Ju. Haverá um aumento como nunca houve de graça nesse tempo. E olha o que é que ele diz. O primeiro chama-se Pison, que quer dizer aumento. É o que rodeia a terra de Ávila. A palavra Ávila em hebraico significa círculo. Você não está andando em círculos. Nessa terra de Ávila há ouro. O Senhor está dizendo: há tesouros nessa caminhada que você está dando com o Espírito Santo. Coisas preciosas serão manifestas em você nesse período de aumento. Riquezas, que ouro fala de riquezas, amém?
Aqui não é só dinheiro, riquezas é ideias, sabedoria, conexões, pessoas importantes na tua caminhada, elas são riquezas. Tem pessoas que valem mais do que ouro. Tem amizades que dinheiro nenhum pode pagar, porque elas não estão lá por dinheiro, elas estão por causa da conexão do coração. Tem alguém comigo aqui essa noite? Versículo 12. O ouro dessa terra é bom. Também encontra-se lá o obidélio. Aqui dá muita pregação e a gente vai decorrer durante o ano. Mas olha o que é que ele diz. Encontram lá também o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, que significa rompimento. O que é que vem antes do rompimento? Um aumento. O que é que a inundação vai trazer? Um aumento. Um aumento de graça e de favor, como nunca foi visto, mas também um rompimento, porque romper é algo muito importante. Mas vamos para os outros rios, porque são 4 estações do ano: aumento, rompimento, e depois vem o que? O terceiro. O nome do terceiro é Tigre, que significa rapidez, ou rápido, ou aceleração. E o nome do quarto rio chama-se Eufrates, que quer dizer frutífero ou multiplicar. No ambiente do Éden havia um rio que tinha 4 forças, 4 cabeças, 4 braços. Braço na Bíblia é a força. João 7,37, no último dia da festa, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior vai fluir. Eu vou liberar a palavra profética. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: dentro de você, não fora, dentro de você. Diga: é um tempo de comunhão, é um tempo de estar com o Espírito Santo, porque os afluentes do rio estão no seu coração. Dentro de você é onde o Espírito de Deus habita. Aí existe um rio dentro de você que jorra, que vai se manifestar. Diga: ele tem 4 braços. Diga: aumento já está dentro de você, rompimento já está dentro de você, aceleração já está dentro de você, e a frutificação já está dentro de você. Então não espere de fora aquilo que Deus vai fazer dentro de você, mas quando você tocar fora, as coisas fora vão começar a acontecer. Tem coisas que serão mudadas porque você vai pisar o seu pé. Ou pega no ombro de alguém e diga: a unção que você carrega, a presença do Espírito Santo vai aumentar, a unção vai aumentar, e o nível de presença de Deus vai aumentar nessa estação, para que o rio que está dentro saia, e ele vai sair com 4 braços fortes. Está falando da obra do Espírito Santo, aumentando, rompendo, acelerando e multiplicando coisas a partir de dentro. É por isso que é uma vida conectada a Ele, não fora. Se você tentar viver uma vida à parte da verdadeira vida, você vai cair para o seu esforço e você vai fraquejar. Aleluia. 1 de Crônicas capítulo 14, vai lá. Oh my God. Vamos que eu estou fechando. 1 de Crônicas capítulo 14. Versículo de número 8. Aleluia. Eu sei que está calor, a capacidade hoje aumentou, né, da galera, das pessoas. Mas tá frio. Lá atrás está calor, vamos embora. Quando, ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Quando a unção, quando Davi reina, é coroado rei, os filisteus, que é uma figura do diabo, vieram para pegar Davi. O Senhor disse para mim: nesse tempo de inundação será um tempo de reino, de reinar em vida como nunca. Davi é uma figura da vida no Espírito, e ele disse para mim: estude a vida de Davi. Você vai pregar muito sobre Davi durante esse ano. Davi, diferente de Saul, foi ungido com óleos, com chifre do animal, cheio de óleo. Saul foi ungido com um vaso de óleo. Porque há uma diferença. Saul, Deus não preparou ele. Foi um homem que o povo escolheu. Deus ungiu, escolheu, mas não teve preparação para o caráter dele. Davi não, foi preparado. Davi não foi ungido e assumiu o reino. Davi foi ungido e reinou sobre as circunstâncias. Reinar em vida é pela vida no Espírito. E Davi nos ensina isso. Por quê?
Porque olha o que Davi faz nessa passagem. Quando Davi soube que os filisteus vinham contra ele, presta atenção para a gente fechar. Então Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus? Você vai entregá-los nas minhas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque entreguei nas suas mãos. Segura essa passagem aí, porque a mensagem profética é dela. Davi tinha um aparato militar extraordinário. Quando ele assume, quando a coroa vem para a cabeça dele, ele não se torna rei com a coroa na cabeça. O que te torna aquilo que Deus disse não são os acontecimentos, é a palavra que ele liberou. Se você esperar ser rei quando tiver dinheiro na mão, para viver feliz, quando as coisas mudarem, isso não é reinar em vida. Isso não é uma vida pela fé. São nos desertos, nas cavernas de Adulão, que você vai precisar ministrar a si mesmo a presença de Deus e as promessas de Deus na sua vida, para que quando as pressões venham, você se lembre que você é rei e pode reinar. Davi só reinou sobre o gigante, sobre a rejeição, sobre as pressões da vida, porque havia uma unção sobre a vida dele. Isso fala da vida do Espírito. Nós, quando andamos na vida do Espírito, nós vamos reinar em vida sobre as circunstâncias. Tem pessoas que não estão reinando em vida, porque não andam no Espírito. Reinar em vida não é um lugar só de autoridade e usar palavras, é reinar sobre circunstâncias. Porque todos os dias, de janeiro a dezembro, virão circunstâncias. E lambando, você pega da abundância da graça e do dom da justiça para reinar em vida, reinar sobre as circunstâncias. Deus não te colocou abaixo delas, Deus já te colocou acima de todas. Você já está sentado com Cristo. Diga: eu já sou vitorioso. Levanta a tua mão direita e diga: eu não vou viver vitória, eu já começo da vitória. Eu já estou na vitória. Por estar em Jesus, Ele é a manifestação da minha vitória. Aleluia! Só que algo acontece com Davi. Se Davi tem todo esse aparato militar, por que consultar Deus? O exército dele era mais poderoso, era mais forte. Mas Davi é uma figura da vida no Espírito. O que isso significa? É que há uma dependência de Deus para viver o ano. Não é o ano, é ouvir de Deus, direção de Deus. Por mais que você tenha dinheiro, força e capacidade, não se mova sem ouvir o que Deus tem para você. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele só errou quando não entendeu a palavra daquele tempo. Era o tempo que os reis iam para a guerra. Eu mostrei a vocês, e ele ficou no palácio. Ele não entendeu a mensagem do tempo. Mas como a geração de Isacar, Deus está nos preparando para o tempo que está por vir. E nesse tempo que está por vir, nós não vamos andar em escuridão, nós vamos brilhar como nunca brilhamos antes. Por quê? Porque é o ano da inundação. Não é o ano das gotas de favor, é o ano da inundação. Só que Davi disse: Senhor, fala comigo, se for para ir eu vou. Aí Deus disse: Davi, sobe. Vem cá. Naquele exato momento, Davi tinha um aparato militar extraordinário. Ninguém era páreo para Davi. E por que esse homem vai consultar Deus? Porque ele entendeu que quando não tinha ninguém, o sucesso e o segredo para a vitória era o ouvir de Deus. Quantas pessoas que não tem nada e quando tem alguma coisa já esquece do Senhor. Então esse é um ano de você lembrar do Senhor, lembrar da sua fonte. Não dê um passo sem ouvir Ele. Não caminhe sem ser guiado pelo Espírito Santo. Nosso segredo não está no que temos, está em quem nós temos. E Davi, mesmo tendo tudo isso, ele ouviu. Mas vamos ver o que aconteceu, para a gente fechar. Versículo de número 11. Sobe, porque vou entregar nas suas mãos. O 11 diz: subindo Davi a Baal-Parazim, ali os... E disse Deus, por meu intermédio. E disse Davi, né? Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como uma enchente rompe uma barreira. Uma represa é estourada. Assim o Senhor foi diante de mim e derrotou todos os meus inimigos como uma inundação. Meu Deus. Uma inundação é aquilo que arrasta tudo que está na frente. Não é algo comum. Ele disse: Deus não só derrotou meus inimigos, e ele colocou o nome do lugar. Baal-Parazim significa o Deus que derruba barreiras. Essa inundação que vem é para rompimento, irmãos. Mas antes do rompimento vem um aumento. Eu fui estudar a palavra inundação, e a palavra inundação significa grande alagamento. Isso no dicionário de português. Grande alagamento ou fluidez no volume de águas em consequências de chuvas, ou o aumento ou subida da maré.
Enchente ou cheia é o transbordamento natural do nível da água e de rios e canais devido a chuvas muito intensas. Inundação é o transbordamento de água num determinado território. E aí eu fui estudar em hebraico a palavra rompimento. E a primeira vez que a palavra rompimento aparece é quando Jacó encontra o anjo que fere sua coxa e ele vai se encontrar com Esaú. A Bíblia diz que rompeu a aurora, rompeu o dia. Houve uma mudança de identidade para aquele rompimento. E olha o que é que acontece aqui. 1 de Crônicas, 2 de Crônicas. Essa palavra rompimento aparece aqui também e significa abrir brecha, irromper, fazer ruptura, derrubar, quebrar e abrir caminho, transbordar, derrotar, estender-se, espalhar-se, distribuir, crescer, aumentar, multiplicar e manifestar. Outra tradução, romper, significa partir, fazer em pedaços, abrir a força e disparar. Ou a palavra arrebentar, quebrar com violência, estourar. E eu queria que vocês ficassem de pé. Queria chamar o louvor. Porque o Senhor não vai só romper, Ele vai arrebentar. Esse é o momento que a gente vai celebrar essa inundação de favor e graça. Amém? Aleluias. Quando algo arrebenta é quando algo estoura. E o Senhor disse para mim, esse é o princípio das dores. Uma criança quando nasce, a bolsa tem que estourar. Eu não sei se tem alguém pegando aqui a mensagem profética, mas olha para alguém que está do seu lado e diga: nessa noite, nessa virada de ano, algumas bolsas vão estourar aqui hoje. E haverá nascimentos de novos projetos, de novas ideias, de novos começos, de mudanças de estados, de lugares e de situações. Na hora da música eu vou liberar algumas palavras que veio ao meu coração, mas eu queria que você adorasse um pouquinho agora, como Davi, que representa a adoração. E a vida no Espírito também ligada à adoração, é uma conexão com o Senhor. Nós vamos começar a adorar. Por mais que seja um ano da inundação de favor e de rompimento, Baal Parazinho, o Deus que derruba barreiras. Davi comparou o poder de Deus como uma enchente, uma inundação rompendo barreiras. Você tem noção do que é esse o poder de Deus? Rompendo e quebrando barreiras. Eu sei que tem muita gente, irmãos, mas se você pudesse conectar conosco, há uma presença de Deus nesse lugar. Um poder que entrou no território da batalha como se fosse uma inundação, Ana. Como se fosse uma represa que estourou. A enchente está vindo e nenhuma represa, nenhuma barreira vai segurar aquilo que Deus tem para você esse ano. Esse ano será diferente de todos os anos que você já viveu. Levante sua mão direita para cima. Esse ano será diferente de todos os anos que você viveu. Feche seus olhos. O ano de 2023 foi um ano de grande misericórdia de Deus. A gente experimentou de vales e também de topos de montanhas. Mas se preparem, porque o que está preparado para nós 2024 não será como nos anos passados. Será uma inundação. O poder de Deus vai vir de uma forma que vai derrotar os nossos inimigos como uma enchente, como um tsunami. Um tsunami quando entra, derrota e acaba com tudo. O caos que vai estar sobre o mundo, para nós será proteção, favor e graça. O fogo que matou os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Neles não faziam nada. Deus está dizendo: na escuridão que vem para o mundo, sobre a igreja não fará nada. Mas no meio da escuridão haverá um brilho por causa da inundação de favor. Águas para tudo que é lado. Para onde você olhar haverá favor. Para onde você vê o rio de Deus carregará aumento, rompimento. E nas 4 estações desse ano, não vai ser no começo, porque muitas pessoas experimentaram coisas de Deus no começo. Não, desse ano vai ser diferente. E eu queria cantar essa canção antes de liberar todas as palavras. Feche os olhos, solta a canção. Nada vai conseguir, Anderson, parar a força dessas águas. Vocês serão arrastados pelas correntezas do Espírito, arrastados pela vida do Espírito de Deus. Você vai ser atropelado pelo favor. Haverá uma manifestação da bondade de Deus que você não vai ter palavras em português para explicar para ninguém o que Deus está fazendo. Não tem como explicar.
Começa a celebrar Jesus antes da rompida, vai. 10 minutos para a rompida, vamos adorar o Senhor. Há uma presença aqui. Essa palavra é profética. Quem estiver conectado a ela vai pegar agora as águas. Eu escutei o barulho da represa. E uma voz profética veio ao meu coração, Flávia. A bolsa estourou, meu Deus do céu. Está nascendo coisas novas essa noite. Algo muito importante que você sonha está nascendo, o Senhor te diz. Oh, igreja, adore, vamos. do favor. É com o coração de Davi, aquele que adora, aquele que anda pelo Espírito. Nós vamos aumentar a adoração em 2024. Nós vamos estar conectados ao Senhor. Nada melhor, não há nada. Oh, meu Deus. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Aleluia. Você pode ouvir o barulho das chuvas essa noite. Eu já ouço o barulho das chuvas. Aleluia. Não há nada. Nada melhor. Na sua casa, você que está online, comece a ser tocado por essa presença. Há uma presença de Deus nesse lugar, igreja. Desfruta disso. Se você está com seu familiar aqui, coloque a mão no ombro dele, abraça ele, fica pertinho dele. Nós vamos passar juntos em alta voz essa noite. Traz a vida
de Jesus está virando, irmãos. É algo que rompe hoje. Não é só romper o ano, é o ano da inundação. Escuta o barulho das águas. Não vai ser gotas de chuva, é uma enchente, é um transbordar. Você vai ser arrastado pelas águas. Não vão ser gotas de misericórdia, não é uma chuva. Você pode ouvir o barulho das águas. Deus vai aumentar. Deus vai aumentar a pressão das águas. Porque nenhuma represa, nenhuma limitação, nenhuma dificuldade, você não vai entrar em 2024 como você entrou em 2023. Deus vai levar você mais preparado, mais forte. Você entra mais forte, você entra mais preparado, mais madura, mais maduro. Oh, meu Deus! Aleluia! Toda a igreja declara: não há nada. Não há nada que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Faltam 2 minutos. 3 segundos. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Feche seus olhos. Continua cantando. Nada, não há nada. Rompeu, irmão. Não há nada. 2024, seja bem-vindo. É uma nova estação. É o ano da geração de Benjamim. Haverá 5 vezes mais alimento, 5 vezes mais provisão. Haverá um fluir do Espírito como nunca foi visto antes. Proteção divina, graça e favor sem precedentes. Oh, meu Deus! Você vai ficar maravilhado com a bondade de Deus esse ano. Oh! Vamos, igreja! Não é uma gota, é uma inundação. Aleluia. Aleluia. Pega o teu celular. Acende a tua lanterna do celular. Todos juntos. Acendem. O mundo vai ficar escuro, mas olha como a igreja vai estar, vai. Escatologicamente as coisas vão piorar, mas haverá um momento de graça. As correntes das águas já estão jorrando. Represas estão sendo rompidas. O novo de Deus está chegando. Um tempo de uma inundação de graça. Todas as promessas que você não entrou vai se juntar e estourar e vir tudo de uma vez. Levanta o mais alto que puder. É assim que vai acontecer. No meio da escuridão vai brilhar o sol da justiça. Um tempo de luz sobre essa terra. Os filhos de Deus vão cada vez brilhar mais e mais. Essa é a profecia para 2024. O ano na inundação da graça e do rompimento. Aleluia, levanta, levanta. E canta, não há nada, vai. Canta essa noite. Todos nós estamos vivos. Nós ainda estamos acesos. Nós ainda estamos aqui. A igreja ainda está na terra. Ei, a escuridão não vai cobrir a terra enquanto nós estivermos aqui. Porque nós somos o corpo de Jesus aqui. Há uma graça, há uma unção sem precedentes para essa estação. Ministérios estão sendo levantados. Homens, mulheres, jovens, crianças. É
tempo de brilhar. É tempo de brilhar. Canta essa canção pra gente orar, vai. Celebra Jesus essa noite. Glória e glória, as mesas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Eu queria que você fechasse os olhos e junto com sua família, com alguém que você trouxe essa noite, todos juntos, feche os olhos, vamos apresentar o nosso ano e agradecer a Deus. Quem aqui é grato ao Senhor? Então feche seus olhos antes de romper a luz. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer. Te agradecer por 2023, o ano das chuvas de restauração e de colheitas, o ano do Kairos, do lugar certo, da hora certa. Como o Senhor foi bom para conosco, como o Senhor trouxe coisas extraordinárias, pessoas maravilhosas para a nossa vida. O Senhor protegeu, nos deu saúde. Eu sei que dificuldades aconteceram, mas nós estamos vivos aqui essa noite, podendo agradecer e te louvar, Pai, com todos os nossos familiares, porque nós sabemos que não é o nosso trabalho, que não é o que temos, é o Senhor em nossas vidas. Por isso que todos vieram para essa casa essa noite, porque nós reconhecemos que não é o ano, mas é quem está conosco durante o ano. O Senhor que libera palavras específicas, que nos instrui, que nos guia, e até quando a gente erra, não deixa de estar conosco, porque a tua palavra diz que o Senhor nunca irá nos deixar. Espírito Santo, nós te agradecemos, e eu declaro que 2024, na vida de todos que estão aqui, seja o ano da inundação da graça, um aumento de graça em todos os níveis. Enquanto lá fora haverá pressão, em nossos lares e casa haverá descanso, haverá um desfrutar das tuas bênçãos. Que vocês preparem vasos maiores, porque esse ano será diferente de todos que vocês viveram. Alarguem as tendas de vocês, preparem vasos maiores, porque bênçãos inesperadas estão chegando. Favor sem precedentes. Não serão ondas após ondas, serão tsunami. Assim diz o Espírito da graça. Esse tsunami vai fazer com que você que chegou aqui hoje dizendo: Deus, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou passar por tudo isso? Essa inundação vai te arrastar e tirar de todas essas pressões, porque a bondade de Deus, é o amor de Deus para com cada um de nós, que vai nos levar a experimentar da sua maravilhosa graça. Em nome de Jesus, Pai, te apresentamos 2024. Que o Senhor, como Davi, nos conduza em tudo. Tudo que vamos fazer, falar, sejam nossas vidas conduzidas pelas tuas direções, de uma consciência maior da tua presença, e o olhar para o lugar certo esteja em nossos espíritos e mentes, e que a gente possa passar o ano consciente, olhando para cima e sabendo que o Senhor, de janeiro a dezembro, está conosco, guardando, protegendo e cuidando de cada um de nós. Eu te peço que as bênçãos de Deuteronômio 28 se manifestem sobre cada família aqui presente. Que as bênçãos, Pai, do Salmo 91 estejam sobre cada casa, sobre cada lar. Que eles não só ouçam, mas eles desfrutem e possuam tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, nós celebramos você, Jesus, e declaramos um feliz 2024 para todos vocês. Quantos podem aplaudir a Jesus e celebrá-lo essa noite? Feliz 2024! Vivam e se tornem tudo que Deus criou vocês para ser. Agora você pode abraçar seu irmão e dizer para ele:
feliz 2024. Vamos para cima. Esse é o ano da inundação da graça e do rompimento.